seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Você que está ouvindo esse aparelho de som também, eu quero te cumprimentar com uma boa noite de salvação e que a palavra do Senhor esta noite possa achar guarida no seu coração e que assim como nós, você também passe, queira, deseje essa transformação na sua vida pela presença de Jesus em teu coração. Amém? Glória a Jesus. Vou deixar aqui uma breve reflexão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, e o verso, glória a Jesus, louvado seja o Senhor, o verso primeiro a seguir está escrito assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Jesus. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Glória ao nome de Jesus. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, todos nós conhecemos a história deste homem chamado Zaqueu, homem que, por ele ser publicano, a Bíblia diz que ele era rico. Mas o que significava naquela época ser publicano? A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Ele era nada mais, nada menos do que funcionário de Roma. Só que a profissão de Zaqueu era aquela que ninguém queria, nenhum judeu, imaginar ser cobrador de imposto. E isso causou em seus irmãos uma intriga. Os seus irmãos o discriminavam porque ele era funcionário público de Roma, e Roma naquela época oprimia o povo judeu. Mas a Bíblia diz que Jesus ia passar por aquele lugar, e Zaqueu, vindo falar de Jesus, ele colocou no seu coração o desejo de saber quem era Jesus, porque aonde Jesus passava, a fama dele se espalhava e todos queriam saber quem era Jesus. Mas o segredo não está em querer saber quem é Jesus. O segredo está em querer estabelecer com Jesus uma relação de amigos. Glória ao nome de Jesus. Porque o próprio Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele diz: não vos chamarei de servos, mas de meus amigos. Que coisa gloriosa é ser amigo desse Jesus tão poderoso. É o único amigo fiel,
é o único amigo verdadeiro, é o único amigo que perdoa pecado, é o único amigo que ensina o caminho que leva para o céu. Oh, glória a